Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Tais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa. Sejam bem-vindos, francanos e francanas. Meu nome é Vinícius Prado, sou historiador de formação e hoje damos início a uma nova série, da Vila Franca do Imperador à cidade de Franca no século XXI, em homenagem aos seus 200 anos de história, que Franca ainda não completou, mas que vai completar daqui 2 anos, em 2024. E hoje daremos início a uma série de 6 episódios relacionando temáticas que envolvem a história local do município. Vamos estar abordando a partir de 3 categorias: personalidades, instituição e um momento histórico específico que aconteceu na cidade. E o episódio de hoje é sobre uma figura muito importante, não só para a cidade de Franca, mas também para o Brasil. Foi poeta, foi dramaturgo, foi político, foi militante do movimento negro. Abdias do Nascimento, durante toda a sua vida, lutou em defesa dos direitos da população negra e contra o racismo. Ele nasceu em Franca, no dia 14 de março de 1914, neto de escravizados e filho de pais mineiros, José Ferreira do Nascimento, que era sapateiro, e Georgina Ferreira do Nascimento, que era uma doceira. E aos 11 anos de idade ele entrou na Escola de Comércio do Ateneu Francano e se formou em 1926 como contador. E desde já arranjou o seu primeiro emprego numa fazenda aqui em Franca, como guarda-livros. Até tinham anúncios de jornais, né, que procuravam pessoas para fazer essa função. Só que já no seu primeiro emprego ele sofreu um caso de racismo, acabou por enfrentar seus empregadores e resolveu sair desse primeiro emprego e foi seguindo a vida até que em 1929 ele se alistou no Exército e foi para São Paulo. Ali ele se instalou no quartel de Quitaúna e participou ativamente das revoluções de 1930 e de 1932, sob a liderança de Getúlio Vargas. E ali também teve contato com a Frente Negra Brasileira e começou a participar de protestos. A Frente Negra Brasileira foi desligada anos depois com a ditadura do Estado Novo. E ele também acabou se desligando do Exército, estava tendo algumas crises já desde a sua entrada na Frente Negra Brasileira. E também teve mais um episódio em que sofreu racismo. Foi um episódio que sofreu junto com seu amigo Rodrigues Alves. Eles foram num bar, era Carnaval de São Paulo, eles foram para o cabaré. E acabaram discutindo ali com o dono do bar, porque o dono do bar não deixavam eles entrar pela porta da frente, pediram eles para entrar pela porta dos fundos. Claramente eles não aceitaram aquela situação, acabou se desligando do Exército e foi para o Rio de Janeiro em 1937. E ele teve um contato com as religiões de matriz africana, com o candomblé de Joãozinho de Gomeia. E essas manifestações culturais, né, que eram realizadas pelas religiões de matriz africana, atraíram muito Abdias do Nascimento. Então ele teve uma formação importante lá no Rio de Janeiro. Infelizmente teve que voltar para São Paulo por um processo que estava à revelia. Ele acabou sendo preso na penitenciária do Carandiru, ficou 2 anos. E ali já fundou um teatro sentenciado, que era composto pelos presos e que eles faziam peças, produziam peças teatrais, eles encenavam, e ele ficou ali durante 2 anos. E depois que ele saiu, ele formou um grupo de intelectuais, de poetas, dramaturgos brasileiros e argentinos, chamado Santa Irmandade da Orquídea. E eles tiveram uma experiência pela América Latina, eles viajaram, foram para a Argentina, foram para o Peru,
foram para a Colômbia, tiveram experiências teatrais, e um episódio marcante para o Abdias foi uma peça em Lima, no Teatro Municipal, chamada Imperador Jones. É uma peça que foi produzida inicialmente por um dramaturgo norte-americano, Eugene O'Neill, e lá os atores eram brancos. E um dos atores pintou o rosto de preto, né, fazendo blackface, encenando um personagem preto, e ali o Abdias do Nascimento, ele começou a questionar isso, né, por que não tem atores negros na cena cultural, nas peças teatrais. E quando ele voltou ao Brasil em 1944, ele fundou o Teatro Experimental do Negro. E foi uma clara tentativa de grupo de teatro onde eram exclusivamente compostos por negros, onde os negros podiam encenar, onde os negros podiam ser atores, atrizes, né? É ali que surgiu também a Ruth Barbosa, é ali que foi fundado junto com o Rodrigues Alves, que já era amigo do Abdias do Nascimento. Foi fundado também pela Arinda Serafim e outros dramaturgos que passaram a fazer parte do Teatro Experimental do Negro. E já como sua primeira estreia foi a peça que o Abdias do Nascimento viu em Lima, que era do Imperador Jones. E ele pediu autorização pro Eugene O'Neill, e o Eugene acabou autorizando que eles fizessem essa peça. Né, tiveram a estreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1945. E ao mesmo tempo que fez bastante sucesso, também foi alvo de muitas polêmicas. Então você vê, em 1945, a primeira experiência onde você tem artistas negros contracenando. Só que ela fez muito sucesso. Tanto é que escritores como Nelson Rodrigues escreveram Anjo Negro e Joaquim Barbosa escreveu Aruanda, e acabaram dando essas peças para o Teatro Experimental Negro contracenar. E também começou a juntar muita gente. O Teatro Experimental Negro ele tinha claros objetivos, né? Então era a integração do negro no cenário nacional cultural, era uma contestação dessa participação exclusiva só de atores brancos, né? Desse sectarismo que existia, né? Muito por conta do racismo. E o teatro ele foi fundamental para o protagonismo do negro na cena cultural. Só que ele foi tendo outros desdobramentos, né? Ele foi tendo outras importâncias, porque ele juntava muitas pessoas, né? Ele não só começou a ter uma importância cultural, mas também começou a ter uma importância social, política, né? Então, a partir da criação do Teatro Experimental do Negro, foram tendo outros desdobramentos. Então, foi criado o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, com sede na UNE, União Nacional dos Estudantes, em 1945. Teve a organização da primeira Convenção Nacional do Negro, em Rio de Janeiro e São Paulo, entre 1945 e 1946, com uma agenda clara, explícita de combate ao racismo e o direito da população negra. Teve a criação de cursos de alfabetização, então atraía muitas crianças, atraía também muitas mulheres, né, trabalhadoras domésticas. E ali também foi criado o Jornal Quilombo. E o Jornal Quilombo tinha uma série de artigos de intelectuais ali na época que já escreviam, de letrados, pessoas negras importantes, e que rodou por bastante tempo esse Jornal Quilombo. A gente ali está na década de 40, década de 50, entrando para a década de 60, as atividades do Teatro Experimental do Negro se encerraram em 1961. Mas isso não impediu também que houvesse outras organizações, outros movimentos que acabaram surgindo naquela época. E aí, entrando na década de 60, o golpe militar, derrubando o governo anterior, que era o governo do João Goulart, e Abdias viajou aos Estados Unidos em 1968. Só que naquele mesmo ano, né, quando ele foi fazer o intercâmbio para os Estados Unidos, foi instituído aqui o Ato Institucional número 5, que foi o mais duro da ditadura. Então previa fechamento do Congresso, fechamento do Judiciário, concentração dos poderes na mão do Executivo, cassação de direitos políticos, de direito de protesto, liberdade de expressão, tudo isso passou a ser censurado, perseguido, tanto é que organizações sociais, movimentos sociais já estavam na ilegalidade. E quando o Abdias foi para os Estados Unidos, sabendo que ele não ia voltar, ele ficou exilado por 13 anos e começou a ter uma série de experiências também com movimentos negros de lá, não só essa questão de movimento social, mas também começou a ter contato com as artes plásticas, começou a ter contato com pinturas, né? Foi ali também que ele começou a desenvolver as suas artes, que hoje, obras que estão expostas lá na Casa da Cultura, no Memorial do Abdias do Nascimento. E ele começou a captar
o que existia de mais profundo na cultura negra no Brasil e também em qualquer parte onde o negro tivesse um papel significativo a desempenhar. Ele tirava, né, ele deixava de lado um estereótipo que era folclórico, que era muito superficial, que era comum das pessoas terem essa perspectiva, e começou a tratar a partir de símbolos, a partir de lendas, a partir da cultura negra, né, manifestações que envolviam, né, que valorizavam essa cultura a partir das artes plásticas, né? Então tem até quadros famosos, né, que é o Totem da Liberdade, tem o quilombismo. Ele então teve esse contato muito forte, né, com a arte lá nos Estados Unidos, e também ele foi convidado para ser professor visitante em várias universidades, em Buffalo, no estado de Nova York, na Universidade de Yale, foi professor em Middleton, Universidade Wesleyan, né? Então ele tinha uma influência muito forte ali nos Estados Unidos, e também ele passou a ter contato com o movimento pan-africanismo, né? O pan-africanismo é um movimento intelectual internacional, e a união e a participação de nações africanas e culturais que foram decorrentes da diáspora no continente africano. Com toda essa influência que ele já tinha, com todo esse espírito, ele participou da Conferência Pan-Africana, né, que teve como sede em Kingston, na Jamaica. Ele também foi convidado a dar aula na Nigéria. Então ele teve esses 13 anos de exílio que o Abdias teve, foram muito importantes durante a trajetória dele, né? E também enquanto formação de artista plástico, de professor universitário e também de mobilização do movimento negro internacional. 13 anos passados, em 1981, um contexto de redemocratização gradual aqui no Brasil. Já havia sido em 1979 aprovada a lei da anistia. Abdias voltou. E aqui ele já começa a se mobilizar, já começa a fazer outras movimentações. Então você tem a fundação da IPAfro, a IPAfro que é muito importante, é um instituto de pesquisas e estudos afro-brasileiros aqui no Brasil. E ele também, em 1982, com a questão do trabalhismo, com a questão da política, né, um ambiente muito efervescente ali no processo de redemocratização, fundou o Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT, junto com Leonel Brizola e junto com Darcy Ribeiro. Ali ele reivindicava essa questão, né, dos direitos da população negra, né, de você fazer com que o negro participe desses espaços, né, seja na cena cultural, seja nos espaços de jornais, nos espaços de trabalho, seja nos espaços da política também. Ele defendia constantemente que deveriam haver candidatos que reivindicassem essas pautas, que fossem negros para estarem participando dos espaços na política. E em 1982, ele se candidata a deputado federal pelo Rio de Janeiro e é eleito. E quando ele foi eleito, em 1982, ele foi o primeiro deputado federal negro a ser eleito reivindicando essas pautas. Então a necessidade de haver uma plataforma voltada para a defesa e o direito da população negra era indispensável na trajetória política de Abdias. Anos mais tarde, em 1991, ele vai para o Senado e que depois ele é nomeado secretário da Defesa e Promoção da Igualdade Racial no governo do estado do Rio de Janeiro, do então Leonel Brizola. Em 1996, com o falecimento de Darcy Ribeiro, ele volta ao Senado. E tem uma série de discursos do Abdias, tanto na Câmara quanto no Senado, sempre reivindicando isso, né? Tendo por base a cultura de matriz africana, trazendo à luz a contribuição que a África deu, né, para a formação cultural brasileira. Então ele consistentemente defendia os direitos da população negra. A vitória de Palmares tem se dado antes do plano simbólico, fornecendo aos afro-brasileiros um poderoso reverencial, capaz de desmentir todos os estereótipos habilmente forjados para que os negros se mantenham no seu lugar. Pois Zumbi representa o negro, o homem, o ser humano que prefere a morte a aceitar seu lugar de escravo. Mais que isso, ao rejeitar a paz de Gangazumba, Zumbi simboliza o negro que não aceita migalhas, consciente de que a sua é uma luta coletiva que só terá fim com a libertação da totalidade de seus irmãos. E depois da sua trajetória política, já nos anos 2000, Abdias ele foi contemplado com uma série de prêmios por toda a sua trajetória, por toda a sua vida. Tem até aqui o Prêmio Toussaint Louverture,
eu não sei se essa é a pronúncia certa, mas foi um prêmio que ele recebeu em Paris, na sede da Unesco. Não sei se vocês sabem, mas ele foi homenageado aqui como patrono da Casa da Cultura, ali em frente ao Cemitério da Saudade, como uma forma também de demonstrar toda a sua relevância, não só para Franca, mas para a história do Brasil e para a história da população negra. Abdias do Nascimento faleceu no dia 24 de maio de 2017, aos 97 anos de idade. E falando do Abdias hoje, nesse episódio, você vê que ele era um sujeito para lá de versátil. Ele era um sujeito que foi artista plástico, que foi poeta, foi dramaturgo, foi professor universitário, foi político e considerado um dos pioneiros do que seria o movimento negro contemporâneo. Então, a sua vida é marcada o tempo todo por casos de racismo que ele mesmo sofreu, desde lá no primeiro emprego dele, que ele enfrentou os empregadores dele, até momentos que ele sofreu, junto com seu amigo Rodrigues Alves, quando eles estavam no Exército, de 2 episódios que foram muito marcantes na vida dele. Eu vou contar um aqui, que foi quando eles foram dançar num dos bares, era carnaval, e o Abdias do Nascimento chamou uma moça branca para dançar, beleza, normal. E tinha um pianista ali tocando, e esse pianista se negou a tocar. A partir do momento que viu o Abdias junto com uma mulher branca, ele falou: "Pra negro eu não toco". Logo depois, o seu amigo Rodrigues Alves, ele saca uma arma e vai na cabeça do pianista e fala: "Toca". E o pianista, claro, intimidadíssimo, com uma arma na cabeça, voltou a tocar. E o Abdias do Nascimento voltou, estava dançando ali com a mulher branca que ele tinha chamado para dançar. Mas é isso, é o tempo todo a vida colocando em xeque, o racismo colocando em xeque e ele não aceitando. Se fosse preciso, vou largar o emprego, se for preciso, vou me desligar do exército e vou criar espaços onde possa promover a emancipação, possa ter autonomia para a produção de tudo que ele fez. Desde a criação do Teatro Experimental Negro, desde a criação do jornal, houve essas criações de espaços ao qual o negro possa pensar, ao qual o negro possa refletir, ao qual o negro possa reproduzir. Então, ele foi muito importante, ele elevou esse debate da questão do racismo para um outro patamar, e isso na década de 40. Então, você imagina as dificuldades que ele sofreu na época. Então é isso, pessoal. Esse foi meu primeiro episódio. Eu espero que tenham gostado. Realmente a gente viu que a trajetória do Abdias do Nascimento foi uma trajetória incrível, muito conturbada. E esse é o primeiro episódio, significa que vai ter o segundo episódio, que vai ser no mês que vem, em fevereiro, que a gente vai tratar aqui do legado de uma família muito importante para a cidade. Mas eu não vou falar qual é o nome dessa família, porque eu quero ver você assistindo esse episódio no mês que vem. Desde já, agradeço a FEAC pelo apoio ao projeto. Agradeço também 2 figuras importantes que participaram do processo de elaboração. Mauro Ferreira, arquiteto e urbanista, e também meu amigo, companheiro, historiador, Matheus Fernandes. Então é isso, até logo, quero ver vocês no mês que vem, hein? Tchau!